Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente quarta-feira para todos nós. O Esquadrão de Aço perdeu para o Sampaio Corrêa 2-0. A equipe do Maranhão mostra que é forte jogando na Arena Castelão, lá em São Luís. O Bahia não fez um bom jogo, jogou muito mal, erros individuais, erros coletivos. O Esquadrão de Aço com dificuldade em criar alternativas para o ataque e os atacantes também, quando tem a oportunidade, pecam muito na finalização. Sampaio Corrêa cirúrgico, efetivo. É claro que o início até respeitou o Bahia, fazendo uma marcação após a linha do meio de campo, mas depois foi se soltando no jogo e merecidamente venceu a partida. 2-0 foi até pouco pelos gols perdidos no segundo tempo, embora o Bahia também tenha perdido chances com o Rodalega, por exemplo, mas as oportunidades mais claras foram da equipe do Sampaio. 4-0, por exemplo, meus amigos, sinceramente, não seria um placar injusto. Sampaio Corrêa no segundo tempo fez o seu gol, o segundo gol logo, né? O Bahia tomou o seu primeiro gol no final do primeiro tempo, no lance de pênalti. O Daniel exagerou demais, colocou força extrema. Na realidade, o Daniel não precisava nem fazer o que fez, né? A marcação poderia não estar encaixada, mas ainda tinha a possibilidade de defesa do Danilo Fernandes. O jogador Pimentinha, que sofreu o pênalti, também estava meio que desequilibrado, poderia arrematar, finalizar muito mal. O Daniel precipitadamente fez um pênalti que não havia necessidade nenhuma de fazer. No segundo tempo, o Esquadrão toma logo um gol também, naquela velha falha que nós conhecemos na bola aérea, cabeçada do jogador do Sampaio, a bola bateu na trave e sobrou para o Ferreirinha fazer o gol também e abrir 2-0. Depois disso, o Sampaio Corrêa perdeu gols inacreditáveis, inclusive, né? Mas a merecida vitória do Sampaio Corrêa por 2-0 poderia ser até um pouco maior, como eu falei. No entanto, eu vou deixar para os meus amigos, claro, vou deixar para os meus amigos também deixar os seus comentários. O Bahia cai para a terceira colocação, o Vasco perdeu, permanece em quarto, fica em quarto na realidade. O Bahia cai para a terceira, o Grêmio, vencendo a partida, venceu o Operário por 5-1, assume a segunda posição. E o Cruzeiro, meu amigo, nadando de braçada, virou o jogo frente ao Londrina, jogando fora de casa, inclusive. Eu vou querer a participação agora dos nossos amigos, gente boa da melhor qualidade, a galera do Sou Mais Bahia e o nosso querido Darino Senna também, que participou da nossa transmissão. O meu querido Barbaço, o meu querido Neto, o meu querido Vitor Torres e Rafael Francisco também jogaram duro e arrebentaram nos comentários. Eu vou deixar os comentários iniciais com o nosso querido Barba, na qual ele faz uma análise do primeiro tempo. Bahia perdendo já de 1-0, o meu querido Barba falou isso aí pra vocês, meus amigos. Jogador arrebenta, meu brother Barba. Meu querido Wendel, partida ruim do Bahia até aqui, né? Bem abaixo. As escolhas questionáveis de Anderson. O time que foi especulado antes da partida era um time até interessante. Consistente defensivamente, a gente deduzia que teríamos 3 zagueiros, quem sabe um Davó para poder dar mais dinâmica ofensiva. Seria uma cara diferente. E aí, para além do rendimento bem abaixo do Bahia, um lance bizarro de Daniel, né? Matheus Bahia deixou passar na marcação, mas não tinha nenhuma necessidade de chegar daquela forma. Né? Parece que um momento ali né? O cara perdeu a noção do que estava fazendo para poder agir daquela maneira. Dentro da área, um carrinho daquela forma não tem nenhum tipo de cabimento. Mesmo que ele tenha convicção, certeza absoluta que vai acertar a bola. Não tem nenhum cabimento. Então o Bahia sai desse primeiro tempo com a desvantagem. A gente viu que o Sampaio tem um time que está invicto até o momento dentro de casa, mas que é um time que dá para se enfrentar, para poder confrontar, para poder ganhar, para poder bater. Mas bobeando desse jeito, sendo infantil desse jeito, e sobretudo não tendo uma produtividade ao longo do primeiro tempo, o Bahia não vai conseguir fazer nada. Segundo tempo, não basta só conversa no vestiário para mim, tem que mudar peças. Igor Torres está mais atrapalhando do que ajudando. No meio campo também a gente precisa de alguém para poder construir, não só para poder destruir. Saca o Rezende, o Emerson Santos para poder botar a Mugni. Lá no lugar de Igor Torres, o Jacaré, o Raí, alguma alternativa de mais velocidade e de um pouco mais de lucidez também, porque o Igor Torres não consegue produzir absolutamente nada até aqui. Inclusive, a gente chegou a comentar isso, até no jogo contra o CSA, apesar de ter feito gol, ele não fez uma partida boa, não deu continuidade às jogadas, né, e tentar também ter um pouco mais versatilidade e dinamismo no ataque, né? Rodallega não tem contribuído para poder fazer o jogo rodar, o jogo girar ali no terço final. Então tem que mudar muita coisa nesse segundo tempo, para além de diálogo, de conversa, tem que ter substituições
que possa fazer com que o time mude não só o aspecto tático, técnico, mas também a postura, né? E os demais atletas sejam cativados. O nosso brother, nosso querido Darino Senna, também deixou a sua mensagem com relação ao que ele viu no primeiro tempo do Esquadrão de Aço. Nesta análise do Barbaço e do Darino, percebe-se claramente que o Bahia foi muito mal e peças deveriam ser trocadas logo no intervalo do primeiro tempo. O Henderson, claro que teve também erros durante a escalação, principalmente, a manutenção de alguns atletas que não estão bem, por exemplo, o Rodallega não está bem, o Daniel não produziu muito bem hoje, permaneceu ainda na partida. O Henderson tem que rever a sua escalação e o esquema tático também, né? Se esperava um fortalecimento ali com 3 zagueiros, isso não aconteceu. Mas o nosso querido Darino Senna jogou duro e arrebentou no comentário no intervalo do primeiro tempo do Bahia, já perdendo para o Sampaio Correia de 1-0. Joga duro, meu querido Darino Senna, arrebenta! Bem, irmão, já começou errado a escalação, né? Como é que você entra para tentar propor o jogo e você tira o jogador mais lúcido em termos de criatividade do time, que é o Mugni, né? Então o Bahia teve posse de bola, adiantou suas linhas, ocupou o campo de defesa do Sampaio Correia, mas não tive efetividade nenhuma. E Daniel, né? Brincadeira. Não tem a sombra de Ricardo Goulart, ele voltou a ser o Daniel de sempre. Fez um excelente primeiro tempo com a sombra de Ricardo Goulart no banco do jogo passado e hoje voltou a ser o Daniel acomodado, voltando demais, saindo daquela zona de confronto, de zona de decisão. Tudo bem, teve aquele lampejo ali, daquele lance que ele recebeu na entrada da área, mas foi a exceção dentro da atuação dele que foi premiada com essa penalidade infantil, né? E outra coisa que é importante também é o Bahia que só joga pela esquerda, né? Praticamente nulo pela direita. Mas repare, isso é uma coisa recente, porque o Bahia teve um momento no esquema com 3 zagueiros que só atacava pela direita, que tinha o André, Patrick por ali, o próprio Davó caia por ali o tempo inteiro. Agora, realmente, recentemente, né, o jogo passado ficou muito nítido. O Bahia jogou pela esquerda, até pela presença de Rezende e Mugni, que são canhotos. E outra, né? Emerson Santos não passa do meio de campo. Aí o Igor Torres é um jogador que não existe. Não existe. O Igor Torres é um jogador muito ruim. E aí é o seguinte, eu vi algumas pessoas cobrando a atuação tímida do Daniel no jogo passado. Claro que ele vai ser tímido. Como é que ele vai avançar? Se ele não tem o suporte do Igor Torres, se o Daniel não cai por ali, se os volantes jogam todos pelo lado esquerdo. Então o Bahia é um time desequilibrado. E outra também, outros erros na escalação, além do Igor Torres e da ausência do Mugni, né? Tudo bem, o Mugni vai ser poupado, ok. Mas você tem que ter uma alternativa. Da bola chegar lá na frente, porque a bola não chegou lá na frente, ficou ligação direta o tempo inteiro. Também, né? Não, exatamente, os atacantes isolados e outra. Pra que botar a Rodallega no jogo desse, velho? Vai precisando do contra-ataque. Você vê, algumas bolas foram lançadas pra ele pra disputar com 2, 3 jogadores. Ele não tem velocidade, o jogador de 35 anos tá na má fase, tá com a confiança abalada, como o Barba bem falou, antes da bola rolar. Então, assim, o Bahia errou. Eu gostei da postura do Bahia. O Bahia tentou dominar o jogo, tentou propor o jogo, mas não conseguiu, não teve dinâmica para isso, né? E erros do Henderson Moreira na escalação que a gente espera que ele corrija agora no segundo tempo. Aí tem que entrar, mas tá mal, não sei o quê, não interessa. Pelo menos o jogador que prende a bola, que tenta alguma coisa, não é o Igor Torres. O Igor Torres, você bota a bola para ele, esqueça. É bola perdida. Você vê, ele não tem nem capacidade de prender a bola para o time avançar pelo setor do lado direito. O desequilíbrio é muito culpa disso. Do Rodallega, todo mundo sabe que eu sou fã pra caramba, mas não dá. É um jogador a menos em campo, infelizmente. E é uma pena esse ocaso do Rodallega. Aliás, isso é um risco quando você aposta de jogador de 35 anos. O ocaso chega sem mandar aviso. Ele chega de uma hora para outra. Infelizmente, não está dando para contar com o Rodallega nesse momento. Então, para o segundo tempo, eu voltaria com o Mugni no lugar do Emerson Santos, com o Raí no lugar do Igor Torres e com o Davão no lugar do Rodallega para tentar ganhar o jogo. Dá para ganhar o jogo. A gente viu aí no primeiro tempo. O Sampaio foi um time que ficou se defendendo, que ficou especulando no contra-ataque e ficou aproveitando os vacilos defensivos do Bahia. Precipitação do Daniel, o péssimo posicionamento do Didi também, né? Outra coisa, hein, Barba? A gente falava desde hoje de manhã. Gabriel Pois, não, agora não vai mudar agora na zaga, porque você precisa mexer no setor ofensivo para empatar o jogo e tentar virar. Mas não se justifica, ainda mais por esse primeiro tempo, na escala hierárquica da comissão técnica, o Didi está na frente do Gabriel Xavier. É isso. Igor Torres bem, não vou dizer que está abaixo, porque o que ele mostrou Igor Torres até o momento no campeonato foi isso aí. Mesmo no último jogo que ele fez gol, ele não teve um rendimento bom. Rodallega também deixando muito a desejar. Era jogo para Davó. O que eu quero crer e estou torcendo para acontecer é que seja um plano de Henderson ter um time um pouco mais leve, um pouco mais solto na segunda etapa,
com o Davó, com o Jacaré, o Raí, com outras opções ali no terço final. Né? Vamos ver se isso efetivamente vai acontecer. Mas assim, mesmo mal, mesmo abaixo, mesmo com determinados jogadores que em outrora foram bem, estando rendendo, né, abaixo daquilo que a gente espera, imagina, ainda era primeiro tempo para 0-0. Porque o Sampaio também não produziu o suficiente para poder ganhar o jogo. Era primeiro tempo para 0-0. A questão é que o Daniel foi extremamente irresponsável. Essa é a palavra. Irresponsável. Porque essa bola na zaga, velho, todo mundo sabe que não é para dar um carrinho desse na zaga. Mesmo se você tiver certeza que você vai pegar na bola, não é para dar um carrinho como esse na zaga. Então ele foi extremamente irresponsável. Mesmo o Bahia rendendo muito abaixo, era o primeiro tempo para 0-0. E acabou que o Sampaio teve boa sorte na situação. Meus amigos, transmissão de primeira linha. Infelizmente o Esquadrão não vence o jogo. Logo no final, também já do segundo tempo, meu querido Barbaço fala também do resultado. 2-0 para o Sampaio Corrêa. Jogador, meu querido Barba. Valeu, Wendel. Antes de qualquer coisa, mais uma vez aí, parabéns pela condução, pela narração, pelo show dado, apesar do Bahia, né? Mandou bem demais. Foi legal a resenha, inclusive agradecer novamente aí o pessoal do Moinho da Pizza, né? Representou demais, a gente pôde se juntar aqui, a galera, para poder acompanhar o jogo do Esquadrão. No final das contas é o que fica, né? A gente quer vencer, o mais importante é vencer. Não vou ficar contemporizando, nem buscando outros argumentos, não. O importante é vencer, mas é também muito legal estar com os amigos, estar com a galera falando de Bahia, seja aqui junto todo mundo ou distante, como o nosso querido Wendel, que está fisicamente distante, mas está em alma aqui conosco. Cara, partida vergonhosa do Bahia. Eu reitero o que eu falei ao longo da partida, porque isso estava perceptível desde o final ali do primeiro tempo. O Bahia, para além dos problemas que a gente pontua, né? Eu acredito que a gente deveria ter começado com outro esquema, o esquema de 3 zagueiros. Eu acredito que Davó renderia melhor de centroavante do que Rodaega numa situação, num contexto como o dessa partida. Eu acredito que as decisões, as escolhas de Henderson poderiam ser melhores. Mas para além disso, né, além das escolhas que foram precipitadas do nosso treinador, a postura do time foi extremamente vergonhosa contra o Sampaio. O Bahia não tinha levado mais de um gol numa partida na Série B, acabou levando aí 2 gols do Sampaio Corrêa. Tem seus méritos por ser um dos melhores mandantes do campeonato, por ainda não ter perdido dentro de casa, mas tem derrotas e derrotas, né? E a derrota de hoje foi com uma postura extremamente apática e que preocupa. O Bahia, antes do jogo contra o Cruzeiro, tinha tido 3 triunfos fora de casa. Né? Até o jogo contra o Náutico estava com uma sequência ruim dentro. Ganhou 2 partidas seguidas dentro de casa, retomou a confiança, o torcedor foi cativado, mas a sensação que a gente fica agora é de dúvida, de incerteza. É aquela velha pulga atrás da orelha. Como é que vai ser o Bahia contra o Ituano? O Ituano que vem de um triunfo fora de casa contra o Náutico, o Ituano que vem de uma goleada em cima do Sport. Como é que o Bahia vai se comportar diante da sua torcida? Bom, continua a meta, né? São 8 triunfos aí em 16 jogos. O Bahia tem que fazer o dever de casa. Em 2016, a gente conseguiu vencer todos os jogos dentro de casa no segundo turno. Esse é o foco, é fazer o dever de casa para a gente conseguir o acesso e se livrar, né, da segunda divisão. A realidade é essa, eu sempre tenho dito isso. Vai além de conquistar o acesso para a Série A. É se livrar da Série B. Então, para isso, a gente tem que fazer o que for para poder se livrar o quanto antes do Campeonato Brasileiro da Série B. O campeonato não acaba hoje, né? Mais cedo, até em resenha com o Darino lá no canal dele, a gente falou que algumas pessoas podiam interpretar errado, mas o empate não seria um mau negócio, principalmente pelo que o Bahia vem demonstrando. O Bahia está rendendo bem abaixo nesse Campeonato Brasileiro da Série B, né, oscilando e tal, mas mesmo assim está indo do G4. Ainda bem, os resultados têm contribuído. Ainda são 7 pontos do 5º colocado, né? Essa gordura, evidentemente, que é mérito do time, mas a postura hoje foi extremamente vergonhosa, né, Neto? Eu acho que fica uma incerteza para o jogo contra o Ituano, mas fica também a esperança de diante da torcida, o Bahia ter vergonha na cara, né? Nosso querido Neto, também do SCBTV, também falou sobre o jogo do Esquadrão de Aço nesta derrota. Lembrando que o Bahia joga sexta-feira contra o Ituano, é rodada dupla. Antes tem o jogo do Bahia, o time feminino do Bahia, e depois o time masculino do Esquadrão de Aço. Meus amigos, com vocês aí, ó, meu querido Neto, SCBTV. Joga duro, meu querido Netão. Exatamente, acho que você exaltou bem a postura do time, que foi realmente irreconhecível no jogo de hoje. Mais uma vez, é um jogo que o Bahia tem a oportunidade de se consolidar mais uma vez no G4, de abrir, sei lá, 8, 10 pontos.
para o quinto colocado. E a gente fica na expectativa agora que comece essa maratona de jogos, né, Matheus? Porque atuações que o período para descanso, para se recuperar é muito curto. Então, o time vai ser rodado, vai ter rodízio de elenco, então a gente fica na expectativa como é que o time vai reagir a essa sequência pesada de jogos. E sexta-feira tem outro desafio importante contra a equipe do Ituano em casa, que venceu muito bem o Sport dentro de seus domínios, venceu o Bahia lá também, faz uma campanha interessante, então não é um jogo fácil, é um jogo para o Bahia poder se mostrar, mais uma vez, fazer valer o mando de campo, a torcida apoiar, só que se torna mais uma vez um time imprevisível na questão de motivação, porque o Bahia vinha entregando bastante ao longo das partidas, mas hoje deixou a desejar mais uma vez nesse quesito de postura, de motivação, de variação tática, de repertório ofensivo, um Bahia que só explora o lado esquerdo do campo e acaba ficando sem repertório, sem poder variar suas jogadas, e mais uma vez reflete o que a gente vinha falando sobre a questão de reagir após o gol sofrido, após realmente as investidas do adversário. Mas enfim, é isso. Agradecer mais uma vez a você, Wender, pela sua narração. Beleza. E, é claro, o espaço concedido aqui pelo Moinho da Pizza. Muito bacana fazer essa jornada por aqui e que aconteça mais vezes. Um abraço para vocês, um abraço para o Wender e para a galera do chat. Nos vemos em um próximo compromisso. Meus amigos, sem criatividade, sem pontaria, um time que jogou muito mal. Claro que o Sampaio Corrêa, que é um anfitrião que costuma vencer os seus jogos, venceu o Sport, inclusive goleou o Sport, venceu o Vasco da Gama, é evidente que iria caminhar também para vencer o Bahia. Controlou o jogo já no final do segundo tempo, né? Soube equilibrar também as suas ações ofensivas em contra-ataque, em velocidade com Pimentinha. Alguns jogadores se destacaram também do Sampaio Corrêa, principalmente os seus volantes, o André Luiz, o Ferreira, o Rafael Villa também. E o Pimentinha, na minha opinião, foi decisivo ali para puxar o contra-ataque, para dar velocidade. Ele parte para cima mesmo, coisa que nós não temos no time do Esquadrão de Aço. O Jacaré entrou no segundo tempo, tentou dar volume ali, mas não conseguiu nenhuma ação que pudesse incomodar a equipe do Sampaio Corrêa. O Bahia teve criado algumas oportunidades na cabeçada do Rodalega, uma bola rasteira também cruzada pelo Jacaré, mas fez muito pouco para vencer a equipe do Maranhão. O Esquadrão volta a jogar contra a equipe do Ituano sexta-feira, meus amigos. E claro, o torcedor tem que estar lá na Fonte Nova, até porque sem a torcida a gente não sobe. O Bahia vem jogando de uma forma muito chata, burocrática, pragmática. Esse time do Henderson, de fato, não encanta ninguém. Tenta controlar o jogo, mas o Sampaio Corrêa foi rebelde, não aceitou esse controle e vence a partida merecidamente. Meus amigos, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. Deixem um like, compartilhe o link também na geral, nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, para fortalecer cada vez mais o nosso canal, o Wendel, meus amigos, e hoje com a participação dos meus amigos, Darino Sena, meu querido Matheus Barbaço, neto do meu querido SCBTV, Rafa Francisco, meu parceiraço aí nas transmissões dos Jogos do Bahia na Fonte Nova, e o nosso querido Vitor Torres arrebentando e jogando duro. Meus amigos, um forte abraço, um excelente dia para todos vocês, e lembrando, nós teremos ainda mais conteúdo, mais uma livezinha também, para a gente debater um pouco mais, com a cabeça mais fria, né? Cabeça de gelo, o jogo do Esquadrão de Aço, fazendo já um prognóstico para o jogo contra o Ituano. Meus amigos, muito obrigado, um forte abraço.